सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
na yatu kamaha kamanam upabhogena sammati havisha krishnavatmaivo bhujo eva vivardhati. Na yatu kamaha kamanam upabhogena sammati havisha krishnavatmaivo bhujo eva vivardhati. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que realmente nós não podemos nem pensar em como todas essas divas, todas essas pessoas pulam na direção do fogo da luxúria, como eles correm atrás de uma luxúria barata, de uma luxúria muito barata. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse, está além da nossa compreensão como as pessoas comuns correm na direção de luxúria barata. O fogo de cama de luxúria já está queimando dentro do nosso coração. Se nós quisermos acrescentar combustível a esse fogo, nós nunca vamos poder realizar o que é a verdade absoluta, que é o Hari Bhajana. É impossível alcançar esse nível de consciência dessa maneira. Prabhupada diz, se nós estamos gastando vida após vida, somente se nós quisermos viver nossas vidas simplesmente para cortar Maya e cortar os anartas, então quando nós faremos Hari Bhajana? Quando nós vamos começar o Hari Bhajana? Nós temos que sempre refletir sobre isso. Esse é um problema. O verso com o qual nós começamos é do Srimad Bhagavatam. O rei Pururava, Jajati, Ajamila, Sauvari, todos eles são exemplos de como nós podemos trazer destruição para nossas vidas. Estes são os exemplos de como as pessoas, para construir o próprio Hari Bhajana, a própria adoração a Deus, levam vidas e vidas, mas para destruir isso, basta uma fração de segundo. A que tenha feito, Sauvari fez 60 mil anos de austeridades. E depois disso, esse poder do yoga foi perdido em uma fração de segundo. Porque ele cometeu ofensas aos pés de lótus de Garuda Bhagavan. Senhor Garuda. Ele cometeu ofensa aos pés de lótus de Garuda. É por isso que ele perdeu o seu bhajana. Vejam. Aquele que faz austeridade acumula um imenso poder, mas que se você comete ofensa aos pés de lótus do Guru Varga, a pessoa, ele estava vendo a associação de dois peixes, a relação de dois peixes, e aí ele desenvolveu kama. E ele foi e pediu para se casar com a filha. Ele disse, você tem 3 filhas, você pode me dar uma? E o rei pensou, se eu disser que você é um velho, eu não posso dar minha filha, você pode me amaldiçoar. E qual é a solução que eu posso encontrar? Ele pensou, de qualquer maneira,
Se puder mandá-lo the daughters, diante das minhas filhas, se elas escolherem ficar com ele. then King Sigi, Então o rei disse, well, if you can go se você puder ir take any daughter, e daughters there, escolher uma das filhas, whatever you like, you quem quer que você goste, você pode levar. can. Rishi was very clever. He was thinking, O Rishi era muito inteligente, ele pensou, isso é um because anyway, truque, I'm an old man. porque eu sou um homem velho, ninguém vai me escolher. Elas não vão me escolher, ele pensou. By the Então, mystic power of por yoga, conta dos seus poderes místicos, ele tomou uma even forma one hero can be kicked out. que um herói seria derrotado diante dele. Hero is going in front of E com essa figura, that your father's ele foi diante dessas filhas papa, I can. deste rei para se casar com uma delas. Daughters like to E ele tinha 50 filhas. Todas elas queriam, eu quero casar com ele, eu quero casar com ele. Todas elas brigaram. I can. Eu que vou parar. Não, não você, eu que vou. This way, final solution was Dessa 50 maneira, daughters can marry. a solução foi ele vai se casar com as 50 Of which filhas. condition we are falling down. Então ele era um rishi autocontrolado. Veja como ele caiu, que se casou com 50. 50 daughters, 50 daughters, 50 daughters continuously serving. Essas 50 filhas foram servir este Muni. 50 daughters. 50, muito bonitas. They're going to serve, Elas foram servir este Muni, noite e dia. but still no satisfaction. Mas mesmo assim ele não se sentia satisfeito. He wanted to show his mystic power of yoga. Ele quis mostrar seu poder de yoga Big arrangement. E arranjou Can never um arranjo que nem Indra conseguiria alcançar com seu poder de yoga. started enjoying. E começou a desfrutar. After that certain point came, Depois disso, um determinado ponto, he, as a man, he was not bad. Sovari Muni, As a man, he was good. So he has no complication inside him. Somehow ele se encontrou com he guards Guru Bhagwan. That's why they were not. Ele era um homem Finally, sem complicação no seu coração. O problema é que ele we know amaldiçoou o Garuda. by enjoyment, sense gratification, Então nós sabemos que através do desfrute, da gratificação dos sentidos, em toda a criação, ninguém disse isso. Depois de desfrutar eu fiquei satisfeito, não preciso de mais nada. Ninguém disse isso até hoje. sense gratification, Porque a gratificação dos sentidos ajuda você a desenvolver mais e mais desejos. our Devahuti Mata. Como no caso de Devahuti. Day by day I wanted to supply them. Devahuti Mata, a mãe de Kapila, dia a dia, ela Sense of ofereceu aos seus órgãos dos sentidos tudo o que eles queriam. But finally I saw they had no respect for me. Mas finalmente eu percebi que meus órgãos dos sentidos não tinham misericórdia. Okay, enough. Eles nunca disseram, chega, Now stop. No mercy. você já deu demais, pare. Não, eles não têm misericórdia. Os sentidos não têm Now misericórdia. I'm fallen in this condition. Agora estou caída nessa condição, disse ela. Uma situação desesperançosa. Você pode me salvar? Ela disse para Kapila So Deva. we see all lost everything. 60,000 years, Então, over 60,000, he started doing his study underwater, under Jamuna water. How power is então ele perdeu 60 mil anos de austeridade. Todo esse poder, tudo se And foi. so we will see someday, by the mercy Sovari of Bhagavan, Muni, um dia, ele realizou pela misericórdia do Senhor Supremo I have done such a mistake que eu cometi um erro, ele pensou, that ele realizou. never be compensated. Eu cometi um erro tal que nunca pode ser perdoado. 60,000 years mine, 60 mil anos de austeridade se foram. E ele começou a chorar e orou para o Senhor Supremo. his own feeling. E ele quis deixar com que esse sentimento, Somehow, de que eu, de alguma I maneira, was in illusion, eu estava preso na ilusão. jumped into fire. Eu pulei para dentro do fogo. Please, you don't jump. Por favor, não There is pulem no always a fogo. victor. Though I know it is one kind of dream. Eu sei que é como um sonho. Entrances were all one kind of term. We say, they wonder, is one kind of dream. Can see the dream. Activity. But if you develop direct feeling from Mas se você desenvolver uma compreensão direta
vinda do Guru dos Vaishnavas, você pode entender tudo, enxergar tudo. Então, Savari Rishi começou a chorar para Krishna. Aqueles que quiserem atravessar este oceano material, ele quis nos ensinar. Aqueles que querem atravessar o oceano da matéria, por favor, não pulem na direção do fogo do desfrute. Então, a Jamila também disse muitas coisas. Todos eles disseram a mesma coisa, por fim. Aqueles que querem atravessar o oceano da matéria, não pulem na direção do desfrute da luxúria, dentro de Maya, para dentro de Maya. Naqueles dias nós estávamos discutindo sobre como acontece o malabarismo de Maya, como ela nos coloca em problemas. Quando o Tattvavasta é um e único, e a concepção de eu e meu não pode funcionar, não pode prevalecer. Então ontem eu disse que as gunas, Krishna dá uma resposta aos Kumaras. Os Kumaras perguntam como que as gunas materiais entram dentro da consciência e como a consciência se sente atraída pela matéria. Essa foi a questão. Então, eu disse que isso acontece por muito tempo. O tempo não é conhecido por nós. Quando ele começou, nós podemos dizer por um tempo infinito, indeterminado. Então, dessa maneira, a Jivatma rola por 14 mundos. E no curso dessa viagem, o tempo todo, eles finalmente estão sempre entrando em contato com a matéria, com Maya. Então, continuamente, se você vai se associar com Maya, ou seja, com a matéria, você vai se sentir cada vez mais apegado e atraído. Guneshu chavishat chittam avignam gunasevaya gunanscha chitto prabhava madhu rupa ubhayam. Isso é um fenômeno natural. De quando isso começou, nós não conseguiríamos nem determinar. Dessa maneira, em contato uns com os outros. Então, a Jivatma, a sua forma espiritual eterna é Chinmay. Ela não tem conexão com a matéria. Mas por conta dessa cobertura de Maya, a Jivatma pensa, sem a matéria eu não posso viver. É por isso que eles desenvolvem apego. E a matéria entra dentro de Chitta e a consciência, o foco, vai na direção de Maya, da matéria. Então se alguém pode se controlar nos meus pés de lótus, pode se concentrar nos meus pés de lótus, tal pessoa pode cortar todos os seus problemas. O que quer que aconteça, o que é Chitta e o que é Vishaya? Quando você diz Chitta, no presente, então a sua consciência, quando ela se sente atraída pela matéria, ela se torna material. É uma mente, um intelecto material. Porque a matéria se mistura com a matéria.
Então é quase como um título, um nome. As qualidades materiais também são um título. Então a consciência, se ela está interessada na matéria, ela se torna uma consciência material. Mas se você alcançar um nível elevado, sim, ela se torna transcendental, mas se não, ela permanece como um âmbito material. Então essa magia, essa hipnose é feita por mim, diz Krishna. Repetidamente, rolando com a matéria, vida após vida. Então, Chitta e a matéria se amarram uma à outra por conta de Maya. E o samskara é tão poderoso. O samskara não é um brinquedo, não é uma coisa simples, uma coisa qualquer. O samskara, as impressões que nós acumulamos, é algo tão forte. Você desenvolve um determinado tipo de samskara vida após vida. Como quebrar essa tendência, essa influência? Não é possível, é impossível. O samskara é como se fosse um carimbo que você recebe, você não consegue apagar. Dessa maneira, o samskara é algo problemático, grande. E por conta do samskara, essa concepção, a Jiva pensa, não, isso é verdade, a matéria é a verdade. Isso é verdade, você está dizendo uma tolice. A alma condicionada diz assim. E Prabhupada conta uma história, um sadhu, de tempos em tempos, ele vinha em diferentes locais para dar Harikatha. E um dia, numa vila, esse sadhu veio, às vezes ele via 1 ou 2 vezes por ano e dava Harikatha. E todas as pessoas das vilas ouviam. Então, com eles existiam pessoas jovens. Tá, eles tinham uma mente cética. Mas eles vieram para dizer, vamos ver o que ele vai dizer, vamos ver o que esse sadhu pode dizer. Depois disso, o sadhu disse, a vida é uma oportunidade dourada para atravessar o oceano material. Você tente atravessá-lo. Não preste atenção no conselho que é dado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pelo seu professor, pelo seu amigo. Não aceite isso. Porque dessa maneira você não vai poder atravessar o oceano das ilusões. Você pode parar no inferno. Então eles davam esses conselhos. Se você pode ir para o inferno, mas se você se comportar de maneira imperfeita, por exemplo, achar um falso guru, um falso sadhu, eles vão te ajudar a acelerar a sua ida para o inferno. É isso que eles podem fazer, os falsos mestres. Eu não posso fazer nenhum bem para você, então eu posso destruir a sua vida. Que pagamento você vai me dar por isso? Eu não posso fazer coisas boas para você, eu só posso destruir coisas. Diz, na verdade é o que está escrito, é o que acontece, está dentro do coração do falso mestre. Então, esses jovens estão discutindo entre si. Quem vai aceitar o conselho desse sadhu? A gente não tem documentos sobre o que ele está falando, sobre a utilidade desse conselho. Então, quem que vai escutá-lo? Talvez 1 ou 2 pessoas no mundo inteiro, muito poucos. O que ele diz é muito poderoso. Então, o que fazer? Então, eles decidiram, é mais prático obedecer os nossos pais, nossas mães, nossos avós. Porque a maioria tem que ganhar. Todo mundo está fazendo assim.
talvez talvez o sadhu esteja certo, que eles estejam mandando a gente fazer coisas erradas, mas como é que a gente vai poder provar isso? É mais prático a gente seguir os nossos avós, nossos pais. Se nós formos parar pelo inferno, vai ser bom, porque a gente vai lá achar alguma coisa, nossos pais estarão lá, então, né? Porque eles estão mandando a gente para lá. Naraka Puja, nós podemos ir para o inferno e vamos descobrir todos os nossos parentes lá, então a gente vai ficar feliz. Nós vamos festejar como num clube do sábado à noite. Eles concluíram. As pessoas não querem fazer vida espiritual, mesmo depois de ouvir milhares de Harikatha. Mas se o samskara não está bom, qualquer samskara que você desenvolveu da sua infância, são difíceis de quebrar, quase impossível. Cortar o samskara. Um sadhu pode fazer. Eu não estou dizendo que um sadhu não possa fazer isso, mas isso é algo muito raro. Porque o esforço duplo, se você não dá a mão para ser ajudado, como que o sadhu pode te ajudar? Então, Bhagavan diz, samskara é um fator proeminente. E samskara guia você. Oh, meu Deus. Então, dessa maneira, por conta do samskara que já está aí, se você tem um samskara anterior negativo, você vai ser inspirado através disso. Arjuna disse, na verdade, Krishna nunca quis levar ninguém para a direção equivocada. Duryodhana disse isso. Eu sei o que é o Dharma, mas eu não sinto nenhum gosto em fazer isso. Não me sinto inspirado em seguir isso. Eu sei que o que eu faço é adharma, que eu não deveria fazer, mas o que fazer? Não consigo parar a mim mesmo de fazer isso. Então, quem é responsável por isso? O samskara. Então, Krishna não vai falar, não, você está fazendo o trabalho errado. Krishna não vai falar assim. Você é guiado pelo seu próprio samskara, pelo acúmulo de impressões que você guardou através das suas ações passadas. Então, de acordo com os nossos samskaras, nós recebemos uma determinada guia. Mas, de qualquer maneira, para melhorar esse samskara, suponha que você tenha feito um samskara negativo. Para melhorar seus samskaras, você precisa pedir que Krishna te ajude. Esse poder Krishna tem. Porque nem mesmo uma folha na árvore não oscila, não balança sem o desejo do Senhor Supremo. Então, o poder que você recebe, você não pode utilizá-lo mal. O poder espiritual que você recebe, você pode utilizar tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que Duryodhana disse a verdade nesse caso, apesar dele ser o tolo número 1. Ele disse algo importante. De acordo com esse samskara, você vai receber você está recebendo um resultado negativo por conta do seu samskara, mas Krishna está dentro do seu coração. Ele disse, se você quer fazer coisas más, faça. É por isso que no Gayatri nós cantamos um mantra. Eu não posso pronunciá-lo totalmente. Ele termina com a palavra prachodaya. Prachodaya perona significa inspiração. Então, por favor, nos dê a inspiração para correr naquela direção divina que está auto-iluminada, auto-refulgente, o Bhagavad-dhamma, a realidade da devoção.
Que Krishna nos guie. Nós pedimos, por favor, nos guie nessa direção. Então, por conta dessa guia apropriada, nós estamos orando aos pés do nosso Senhor Supremo para cortar a influência do nosso samskara e podermos ser guiados na direção de Krishna. Essa é a coisa principal. Então, Bhagavan não disse, se você for se preocupar ao pensar em mim, eu sei que é impossível, mas mesmo assim, a pessoa que tenta se concentrar, por exemplo, no Patita Pavan Jagannatha, nós temos que, para nos lembrar de Krishna, a melhor maneira de nos purificar, quando nos lembramos de Krishna, tomar banho no Ganges milhares de vezes é mais efetivo se você consegue se lembrar de Krishna, sempre pensando no Guru, nos Vaishnavas e em Krishna. Dessa maneira, um dia você vai conseguir. Se você nunca tentar, então como você não está tentando, como nós podemos imaginar que você vai alcançar? Você tem que se sacrificar, não? Essa vida é para o sacrifício. O nosso Savari Muni, ele estava chorando. Nós temos que nos lembrar que um sadhu pode se lembrar de muita coisa. E ele está orando aqueles que querem atravessar este mundo material, esse oceano do mundo material. Então a pessoa não deve se associar negativamente, receber uma associação ruim. Dessa maneira, Bhagavan disse que o samskara é o que nos coloca em problemas. O vício de agir de acordo com as impressões adquiridas no passado. Então, vamos imaginar alguém que esteja cantando, mas que talvez ainda não tenha sido iniciado. Mas os santos nomes podem colocar um efeito em você. Você pode pelo menos chegar a Namabhas, a sombra dos santos nomes. Isso faz com que você seja liberado das torturas de Maya. Se você puder alcançar Krishna Prema, não dá para ter certeza, mas você poderia se liberar de Maya pelo menos. Se você não for iniciado, você pode repetir os nomes de Krishna, 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 Balarama, 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 sem saber ou sabendo. Vamos supor que mesmo sem saber você põe a mão no fogo, o fogo não vai queimá-la? Sem saber o que o fogo faz, uma criança põe a mão no fogo. O que vai acontecer? O fogo não vai considerar que é uma criança, não vou queimá-la. Sem saber, vamos supor que alguém tome veneno, ela vai sofrer. Se você, sem saber pronunciar o nome de Krishna, você vai receber benefício. Dessa maneira, Krishna diz, se alguém puder começar a recitar o meu nome, ou Ram Ram, Krishna Krishna, o que quer que a pessoa queira, e tal pessoa se concentrar em mim, ainda que seja impossível, mas ao mesmo tempo pode ser possível se concentrar em Krishna. Então tal pessoa pode se libertar desse problema. Chitta não vai ir na direção da matéria, a matéria não vai ir na direção de Chitta. Então, Bhagavan Shri Krishna diz, nessa condição desperta, ou no sonho, e Sushupti, que é aquele sonho sem sono, sono sem sonhos. Um homem saudável
Não um homem doente. Um homem doente não consegue dormir. Um homem saudável, que tenha uma saudade ok. Agora os cientistas, os psiquiatras, eles sabem que o homem pode ir por sono profundo por algum determinado período. Suponha que você esteja dormindo por 8 horas. 2 ou 3 você vai estar nesse sono profundo. Então, mas em outros momentos você está sonhando com isso, sonhando com aquilo. Muitas vezes Srila Bharati Maharaj Gurudeva dava esse exemplo. Suponha um homem que estivesse dormindo muito bem, de manhã. Aí ele fala com seu amigo: hoje eu dormi muito bem. Sono profundo. Mas se realmente ele está dormindo, quem é que teve esse sentimento? Se ele estava dormindo, como que ele sabe que ele dormiu bem? São coisas comuns e simples, mas a gente acha que a gente é tão inteligente e a gente não enxerga essas coisas. Se eu estou dormindo, como é que eu posso saber que eu estou dormindo bem? Quem faz isso é a alma. Ela observa. Na verdade, se não houver Atma, se a alma não estiver lá, então quem vai estar sentindo? Você não entende? Se a Atma tiver ido embora do meu corpo, você pode me torturar, me chutar, ninguém vai achar ruim. Quando a Atma está aí, e você mata o mosquito, quem tem essa sensibilidade, essa resposta? De onde vem essa sensação? Vem? Se a Atma não está lá, você pode cortar o corpo, qual é o problema? Você pode insultar até o corpo de um morto. Então, não se confunda. Por conta da alma, minha dor e meu prazer, o que alguém me insultou, como alguém me honrou, todos esses sentimentos que surgiram, agora esse sentimento está numa forma distorcida. O sentimento está lá, porque a Atma não deveria estar envolvida em dor e prazer, porque ela é neutra, ela é Chinmaya, ela é substância eterna. A alma não tem conexão com o mundo material, real. A alma, a Swarupa da alma, então não tem conexão com o mundo material. Ela não se incomoda, quem vai me insultar, quem vai me dar prazer ou dor? A Atma, numa Swarupa original, não tem nada a ver com a matéria. E essa cobertura faz com que você possa sentir, mas esse sentimento vem de Maya e ele se torna prático. Todos os sentimentos são produzidos por Maya. Mas a sensação, mas essa sensibilidade, esse sentimento, lá que você pode dar a resposta. Tudo isso já expliquei
a condição desperta, a condição de sono, a manifestação dos sonhos, ou sonhos sem sonhos. Tudo isso é um malabarismo de Maya. Se sua Atma estiver lá do seu corpo, ela não precisa de descanso, ela é Chinmaya. Então, são coisas transcendentais. Não, tudo isso é eternamente presente. A alma, Krishna. Então, todo o resto é o que vocês estão experimentando, é o malabarismo da minha ilusão. Mas a Jivatma é um objeto exclusivo, ela é totalmente diferente. Porque a Jivatma está dentro e ela é a testemunha de tudo. A Jivatma testemunha. E o Paramatma também está aí. Pode parecer complicado, mas não é. A Jivatma sente tudo por conta de Maya. Mas ela observa. Essa pessoa me insultou, ela observa. Mas existe uma outra alma ali chamada super-alma. Existem duas almas dentro do seu corpo. Uma é a Jivatma, outra é o Paramatma. O Paramatma está observando você. Ele observa você de perto, mas você também está observando. Isso, aquilo, você também está observando, mas existe uma diferença entre a sua observação e a observação do Senhor Supremo. Porque a sua... A alma testemunha. O que a alma testemunha não é perfeito, mas o que Paramatma testemunha, sim. O Paramatma grava tudo. O que a Jivatma fez, o Paramatma é a testemunha. Mas como Jivatma também você é testemunha. Sem o seu testemunho, como que você vai sentir prazer e dor? E essa é a diferença principal. Então a Jivatma fica ali como uma testemunha. No Gita existem os termos Kshetra e Kshetragya em sânscrito. Então, se você quiser, o significado literal de Kshetra é campo. Krishna quis dizer, o seu corpo pode ser comparado a um campo. Você está cultivando diferentes gunas. O seu coração, como Balaji Maharaj. Se você aceitar, Balarama Nityananda pode cultivar a sua terra com o seu arado. O que significa Sankarshan? Qual é o significado? Sankarshan. Na gramática sânscrita, se você divide esse nome, Sankarshan, o que significa? San mais Karshan. San significa absoluto, é uma cultivação absoluta. Como a cultivação que o fazendeiro faz na fazenda. Não, eles também fazem. Aí eles vão colocar cobertor, água, travesseiros, sementes. E você também pode permitir o Guru Maharaj
ou Nityananda para cultivar o seu coração. Mas se você sente dor, se você se incomoda quando alguém vem te corrigir, você não permite que a pessoa, que o Vaishnava cultive a sua consciência. Você fala, ah, não, não quero. Se você não deixa, então nunca você vai melhorar, você vai fazer teatro. Ninguém quer discutir essas coisas secretas. Ninguém gosta de discutir isso. Nem, ao menos um, no mundo afora. Eles não gostam de discutir a verdade absoluta, eles ficam bravos. Eles não conseguem mostrar para o público. Eles não vão dizer que você Você precisa demonstrar que você aceita ser corrigido pelo Guru. Ninguém fala, os falsos Vaishnavas não falam sobre isso. Porque esse é um conhecimento secreto, mas você precisa se deixar corrigir. E é por isso que todo mundo briga. O que fazer? Então, o nosso coração, se o nosso coração puder ser comparado com um campo, nós poderíamos permitir que o nosso Guru Pada Padma, que Balarama, cultive. E aí nós colocamos a semente de Bhakti. E Krishna diz, com toda a atenção, tente ouvir. O coração pode ser comparado a um campo. E a alma é comparada com a conhecedora do campo. Quem é o conhecedor desse campo? O original. Então, o verdadeiro conhecedor é Krishna, é o Paramatma. E o falso conhecedor é a alma. Ela sabe algo, mas ela não sabe coisas eternas. Ela fala, ah, meu pai é assim, eu nasci ali, meu nome é esse. Ambos são conhecedores, mas o Paramatma conhece a verdade absoluta. E a alma se envolve com a verdade relativa. Ah, meu nome é esse, eu moro lá. Este conhecimento da alma não está de acordo com o tattva. Como verdadeira testemunha original no coração de todas as almas. Krishna observa. E Jarhi. Jarhi significa no momento em que, no inglês, nós dizemos não somente, e dizemos mas também. Então, Jarhi e Tarhi. O momento em que isso está feito, imediatamente existe um resultado. Krishna disse, no momento em que a Jivatma quer realizar algo pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, ela pode realizar algo. Sem isso, não é impossível. Quando a Jivatma pode perceber esse condicionamento, ele é falso, na realidade eu não estou amarrado. Por conta do malabarismo das gunas materiais. A alma está presa, mas ela na verdade seria livre. Mas quando ela realizar, o Maya está me enganando.
Oh, quanto tempo! Então, como uma coisa, se alguém pudesse realizar, lembre-se, alguém pode realizar que um fantasma entra no seu corpo. Se alguém realizar, se ele tiver um pouco de consciência e o fantasma não conseguir superar a sua consciência, às vezes eles podem tocar Tula se tomar Charanamrita para se purificar. Uma vez uma senhora estava ouvindo na porta. Ela estava sentada na porta. Quando o fantasma saiu de um corpo, ele entrou no outro. E Maharaj disse, então faça Nishima Mantra de novo. E eu fiz isso. Caso contrário, essa pessoa ia cair, deitar na cama. Então, quando o nível de consciência é suficiente para fazer você sentir que Maya está querendo entrar na sua vida, imediatamente Maya pode ir embora se você estiver alerta. Eu já dei esse exemplo outro dia, quando um grihasta no inverno ele deita com o seu cobertor confortável. Mas quando vem o ladrão quebra a fechadura e ele levanta, ei, quem está aí? Se ele gritar, quem está aí? O ladrão sai correndo. Então, quando o seu nível de consciência chega nesse ponto, de alguma maneira a Maya quer entrar. Ei, você tem que alertar a si mesmo. E aí, você pode mandar embora a Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna, eles não podem sobreviver. Então, existia essa Apsara, essa donzela dos planetas celestiais, muito bela. E uma vez um rishi estava fazendo uma meditação. Ele era muito poderoso. De alguma maneira ele quis ir para pegar água no rio. Ele era muito elevado, poderoso. Paradraj. Se você for até Rudra Dwipa, você vai encontrar essa localidade. Então, esse Bharadraj, quando ele foi beber água, ele observou uma apsara tomando banho. E isso causou um problema para ele. Ele não queria ter observado ela, ele não fez isso de propósito. Ele não sabia que ela estava tomando banho. Mas depois de vê-la, ele começou a sentir uma influência depois de ver essa bela dama. Ele não conseguia parar de pensar nela. Mas com o seu poder, ele quis parar isso imediatamente. Eu vou me controlar, ele disse. Eu não serei destruído. Mas poucos homens conseguem agir assim. Isso chama-se o nível de consciência. Quando um fantasma quer entrar dentro do seu corpo, se você realiza isso, um fantasma entrou no meu corpo. Aí ele não pode ficar, ele tem que ir embora. Quando alguém se sentir dessa maneira, então o que significa Samsara Bandhana? Não existe nenhuma amarra efetiva, é como um sonho criado por Maya. Então, Krishna diz. Então, enquanto eu estava chegando nessa condição de sonho, quando eu estava observando esse sonho, esse é um estágio. E o outro estágio é quando você não sonha mais.
E depois tem um nível ainda mais elevado, chamado Turiya, que está além de Maya. Então, a condição desperta, quando você sonha, dorme e sonha, e depois o sonho sem sonhos. E existe uma outra plataforma chamada Turiya, a quarta plataforma, que está fora da influência de Maya. E Krishna diz, eu fico nessa plataforma, chama Turiya Vastu. Turiya é uma plataforma através da... Se você alcança esse nível, você vê o que é o que. Ao ficar aqui, você tentar enxergar, você não vai conseguir. Se tentar explicar, se você quiser criticar, se você quiser fazer comentário. Então quem não tem realização, fala só porque tem boca, blá, 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 blá. Eu dou garantia. Eu não tenho inveja deles, mas eles não têm realização. E se não há realização dentro de mim, como eu posso permitir essa realização entrar no nosso coração? Como? Eu posso dar aula, blá, 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 blá. Quem é que se importa de ouvir as suas lições? Nós temos que aprender do sentimento do sadhu, do que ele realizou. Mas o contrário, se não existe isso, nós estamos vendo uma aula comum. Então, se alguém é capaz de pensar em mim, me abraçar, tentar pensar em mim repetidas vezes, eu fico em 4 plataformas. Turiya significa além do limite material. Então, se ele alcançou o sucesso, ele imediatamente pode como uma cobra que muito tempo atrás, uns 25, 24 anos atrás, eu fui forçado a ir para a floresta. Não queria ir para a floresta de Shambhala, mas eu tive que ir lá 10 anos atrás. Tinha um leopardo lá. Na minha época não, só tinha cobra. Então, alguém estava fazendo bhajana nessa... Maharaj estava fazendo bhajana nessa cabana. Um dia eu saí e vi uma cobra. Um Brajabasi estava por ali. E ele disse, Maharaj, isso não é uma cobra. Essa é a pele da cobra. Só a pele. A cobra mudou de pele, jogou a pele fora. No começo eu pensei que fosse uma cobra. Mas eu vi com todo cuidado que não era uma cobra. Então, com qualquer momento em que você alcança essa plataforma, como essa questão da cobra, você pode trocar as suas concepções. Todos os seus medos, todas as suas concepções podem serem jogadas fora. Bhagavan diz, todos os problemas levantam de um único ponto, que é o falso ego. Nós ouvimos sobre isso repetidamente, mas nós não conseguimos deixar o falso ego. Porque a gente decidiu isso. Com essa decisão, nós viemos de longe para manter o nosso falso ego. Então, por que vocês vieram aqui? Vocês podiam ter ficado lá. Desnecessariamente estão gastando dinheiro se vocês não querem largar seu ego. Então, Bhagavan disse, Krishna disse que o falso ego é a razão principal esse falso ego
arranjou o meu condicionamento. O falso ego arruinou arranjar o meu condicionamento. Ele cria o meu condicionamento. E ele só me cria problemas e nada mais. Porque na verdade os problemas não existem. Na verdade os problemas não existem, os problemas são criados pelo falso ego. O falso ego cria tais problemas que criam um impacto na Atma. Originalmente a Atma não pode ser tocada, mas ela está encoberta. Então a alma adere ao falso ego. Krishna, nesse caso, então se uma pessoa que tem conhecimento das escrituras, um Vidyani, alguém que tem Vidya, Vidyan, aqueles que têm conhecimento no Shastra, eles podem enxergar tudo. Vidyan nirvidyo samsara chintyam sturya stitottaya. Um verdadeiro Vidwan pode subir acima desse nível material. O verdadeiro Vidyan é o Vaishnava. Sem o Vaishnava, quem pode se tornar Vidyan? Ele pode olhar para qualquer coisa e desenvolver, porque ele desenvolveu desapego, ele para de pensar nas coisas materiais do samsara, do fluxo material do samsara. Ele consegue entender que é como a água escorrendo no Ganges. O tempo e a maré não esperam por ninguém, como a água do Ganges, que leva tudo embora. O tempo está escorrendo, e no curso do tempo alguma coisa pode acontecer. Mas nós não temos conexão com esses incidentes, nós gostaríamos de nos... Mas mesmo assim nós nos envolvemos com esses incidentes. Ah, meu pai se foi, aquele homem queria me matar, aquela mulher quis me trapacear. São diferentes cenários que estão indo ao fluxo de incidentes. O que você quer dizer com a história? A história é o fluxo do tempo, o fluxo dos acontecimentos ao longo do tempo. Você vai dizer, olha, esse incidente aqui é a história, mas o seu? A sua vida também é a história. Ninguém realiza isso? Todos os incidentes que ocorrem são tudo história. E você quer colocar alguma coisa num livro e falar, essa é a história. Não, no curso do tempo tudo é história. Então, um Vidyan, ele não quer permitir que a si mesmo que pode ser envolvido na maré do samsara. Ele quer ir além do limite da matéria. É mais fácil para ele. Ele é uma pessoa que tem conhecimento. Então ele não vai ser atacado por grandes problemas. Ele sabe, isso é Maya. Dessa maneira ele deixa tudo. E Bhagavan diz que esse falso ego vai trazer problemas com a minha alma. Então aqueles que têm conhecimento podem realizar tudo. E depois de realizar, eles podem ir além do limite da matéria para se estabelecerem em Ananda. Aqui não existe Ananda. Você pensa que existe Ananda aqui? Não, não tem Ananda. Aqui tem somente a sombra de Ananda, a sombra do prazer. Somente a sombra. A verdadeira Ananda, se você quiser obtê-la, você tem que esperar e se demonstrar inteligente de verdade.
E com toda a paciência você pode alcançar Ananda um dia. This way, Dessa maneira, Nalpe Sukhamasti Bhumayva Sukham in Upanishad. Nalpa. Because jivas are going to porque as jivas estão se concentrando em Kanda Vastu. Você não sabe o que é Kanda? all Bhuma Ananda mean Bhuma Ananda significa uma Ananda ininterrupta. infinity Ananda. Ananda ininterrupta, um oceano de êxtase e felicidade. Mas Kanda Ananda significa uma Ananda um pouco aqui. Ela é um pedacinho de Ananda, são pedacinhos de Ananda. Your mind, E a sua mente vai naquela direção. Eu quero receber esse prazer. Eu vou ver um filme, que maravilha. Um novo filme foi lançado no teatro, no cinema. all you are considering all broken. E vocês estão concentrados em pedaços quebrados de Ananda. Incontáveis pedaços quebrados de Ananda. Isso é Ananda, mas essa Ananda não vai lhe trazer felicidade transcendental. Why people running? Isso também tem Ananda. Se não tivesse Ananda, as pessoas não corriam atrás disso, mas isso é Ananda material, Kanda Ananda, Ananda quebrada. Mas você tem que alcançar Bhuma Ananda, ininterrupta Ananda. Nalpe Sukham Asti Bhumayva Sukham. Upanishad speaking. Os Upanishads dizem isto. So, Então, Bhagavan all diz, disturbance, todas as all perturbações, disturbance done by your todas as brain, perturbações your false ego making que elas são feitas pelo seu falso ego. É ele que comete todos esses erros. now in trouble. Ele comete tais erros que sua alma se encontra em perigo. You are not giving proper guidance. Você não está recebendo uma guia apropriada, você não está dando uma guia a si mesmo. Você precisa se ajudar. Por que você está se conduzindo tão mal? Atmanaiva avasade. Uddharet atmana atmanam naatpadnim naatmanaiva avasade. Don't allow your atma to Não fall permite que sua alma caia. Você é responsável. Não permita. down. Help atma. Ajude a Atma de maneira positiva Realize that absolute. But you are not doing. That all para realizar o absoluto, mas você não está fazendo isso porque todos os problemas estão criados pelo seu falso ego, nada mais. throw false ego. Joga o falso ego imediatamente, joga ele fora. Imediatamente você vai receber Bhakti, eu garanto, diante do Guru dos Vaishnavas. Immediate. Imediatamente. No momento em que você joga fora tudo isso, Mangal can come. Mangal pode chegar. All mangal are an E existe Mangal em todos os lados. Vainu paramo sukhi dukho dure gelo chinta naro hilo chodike anando heli. I watch all Ananda all around. Você verá Ananda em todos os lados. When I am getting Sevananda, Quando eu alcanço esse Sevananda, when I throw my Atmanivedana, Quando eu- no duplicity. quando eu entrego a minha alma a Atma Niveda, isso significa que eu não tenho mais Because duplicidade. now my responsibility, E agora, minha responsabilidade foi so long as entregue jivas para are Krishna. taking their own Enquanto as jivas acham que elas têm que resolver a sua própria vida, esse é o problema. Mas se você se entrega totalmente para o Guru, para o Vaishnava, isso acaba. more problem. Claro que não com um falso Guru. Você convidaria mais problemas se você se rendesse a um falso When you do Guru. this kirtan, Você pode fazer esse Kirtana Atma Nivedana, an open tolo. kirtan, same stereo, 5 kirtan. Você só canta os mesmos Kirtanas. Eu vou bater em você. Idiot. So, Atmanivedam tu aparikudi. Atma Nivedana, tua Padekuri. When my Atmanivedam, there is Quando no a minha duplicity in my alma está entregada, eu não tenho hipocrisia, não tenho desejos escondidos, não tenho mais duplicidade. E aí sim, o Guru pode me orientar. Now no pain there. Agora não existe mais dor, não existe mais ansiedade, Prabhupada, Gurudev, porque tudo foi dado para Prabhupada, para Gurudeva. O que eu vou fazer? no problem. Não tem So, mais problemas. ahankara kritam vadhyam atmano artho viparjayam vidyano nirvidyo sansaro chintyam sturiya stito attaja. Tajit. So, again I am reading. Ahankaro kritam
Vadyam atmano ortho viparjayam vidyanu nirvidyo sansara chintyam sturiya stito taje. Up to this point, I can stop my discussion. Então, nesse ponto, nós vamos interromper a nossa análise. Amanhã nós continuamos. Se você de novo tentar pensar no que eu falei, de novo e de novo, repetidamente, um dia você vai poder digerir tudo isso. Com que verso nós começamos? All fine things. You realize you can go on speaking Harikatha with your friends and you cannot digest. You are taking trouble. Now why not you come out successful this life?